Salve galera do Queres Miminho, aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez fazendo resenha de livro. Eu hoje vou resenhar para vocês um dos últimos livros que eu li, este livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha. O nome do livro é Capitalismo, o Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas. Uma obra muitíssimo interessante, tem a sua densidade filosófica, é uma obra de um filósofo, evidentemente. E aqui, mas digo para você, se você for um iniciado, você já tem uma caminhada em filosofia, é uma obra que você lê em um dia. São 184 páginas de texto, e algumas ali de referência apenas, tá? Mas um livro extremamente agradável. O que é que você encontra no livro Capitalismo e Impulso de Morte? Este é o nome de um dos ensaios que o Byung-Chul Han escreve. O estilo de escrita dele é um estilo muito próximo do ensaio, ou seja, ele não fica colocando muitas notas de rodapé, ele não fica colocando uma referência como aquelas que nós fazemos com as normas da BNT, sabe? Com a referência do nome do livro, o ano do livro e tudo mais. Ele simplesmente cita o pensamento do filósofo e ele espera que você consiga acompanhar, né? No artigo principal, no ensaio principal, que é o Capitalismo e Impulso de Morte, ele traz uma ideia de que o crescimento hoje que nós temos na sociedade, quando falamos de crescimento no aspecto crescimento comercial, crescimento capitalista, é uma proliferação cancerígena e sem rumo. E ele trabalha muito com essas metáforas dentro do texto. São metáforas muito inteligentes, ele tem uma leitura muito boa da sociedade contemporânea, principalmente da hiperconectividade e do hiperrealismo. No primeiro artigo, ele traz várias menções ao Freud, principalmente no mal-estar na sociedade contemporânea, no mal-estar cultura. Ele traz aqui a ideia de que há uma relação entre a destrutividade do capitalismo e o impulso de morte que você tem em Freud, tá? É muitíssimo interessante porque ele traz como o ser humano, apesar de todo o refinamento cultural e todo o refinamento da hiperconectividade, consegue se lançar no mais amplo, no mais agressivo mundo da bestialidade e da agressividade, né? É muito interessante que ele fala aqui que nós temos uma ideia de luta contra a morte, né, dentro do capitalismo, porque o capitalismo é uma tentativa de negação da morte e a ideia de que cada um quer morrer apenas do seu modo, não quer ser abreviado pela vida, e como não quer ser abreviado pela vida, não consegue suportar a ideia de não alcançar as coisas. A ideia é de que uma sociedade hipercapitalista não cria em você a satisfação dos seus desejos, mas cria em você novos desejos. Então você nunca estará satisfeito, você sempre estará, de alguma forma, buscando algo, sempre incompleto, sempre no vazio. E ele trabalha muito bem esses conceitos. Eu destaquei várias frases aqui que são ótimas, né? Por exemplo, o que coage o capitalismo à acumulação cega? Aqui é a morte que está em questão. O capitalismo está baseado na negação da morte. O capital acumulado contra a morte como prejuízo absoluto. Como se aqueles que tivessem mais coisas fossem imortais ou pudessem controlar o tempo da própria morte. É exuberante. Esse texto é exuberante. Ele finaliza com uma frase que é: somos demasiado vivos para morrer e demasiado mortos para viver. Esse primeiro artigo, né? Mas aqui eu gosto muito da forma como ele trabalha. Existe um artigo dele que é um dos capítulos do livro que fala sobre o panóptico digital, como hoje as pessoas acreditavam naquela ideia do Aldous Huxley, do Big Brother, né, que é vigiado o tempo todo, ele observa as pessoas, mas na realidade o Big Brother se realizou de outra forma. Não com, por exemplo, um estado vigilante observando você o tempo todo, mas sim com os indivíduos querendo mostrar
a si mesmos o tempo todo. O indivíduo abre mão da sua privacidade e cada vez joga mais dentro das redes. Não há mais necessidade de você exigir que alguém mostre para você, porque ninguém mais guarda segredos. Quando você analisa plataformas digitais como, por exemplo, TikTok, né, ou outros em que as pessoas mostram o mais da sua intimidade, né, que apenas não mostram nudez própria, clara e absoluta porque a plataforma proíbe, mas tentam mostrar das formas mais claras, né, as formas mais evidentes a sua intimidade. Não existe mais intimidade. E ele diz que isso aqui é a nova forma, é o novo Big Brother. Em um outro momento você teria um Estado, né, que coagia as pessoas a revelar seus segredos. Hoje as pessoas revelam seus segredos porque elas têm medo de ficar de fora, né? E elas fazem isso não mais por obediência, elas fazem isso por prazer, né? E a gente está no estado de vigilância não porque alguém exigiu, mas porque queremos estar no estado de vigilância. Obra que vale muito. Em outro artigo, Dataísmo, né, ele fala muito bem sobre como as pessoas são reduzidas a números, né? Ele traz em um dos seus artigos que essa frase é dele: o burnout não é uma doença do trabalho, mas do desempenho. Não é o trabalho enquanto tal, mas o desempenho, esse novo princípio neoliberal que adoece a alma. Então não basta você trabalhar, você tem que ter desempenho, você tem que fazer mais em menos tempo, né? Bem, não é à toa que ele é o autor do livro Sociedade do Cansaço. Fica aqui uma recomendação de livro para abrir a sua mente, que é Capitalismo e Impulso de Morte. Discute muito bem várias dessas questões. Tá aqui para você, Byung-Chul Han. Eu comprei todos os livros dele, então eu estou estudando o autor. Sempre que possível vou aparecer aqui para fazer uma resenha da obra deste autor, beleza? Curtiu? Deixa um like, compartilha esse vídeo, deixa os comentários e até a próxima. Faça inscrição no canal porque assim você me ajuda a trazer resenhas de bons livros para você, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!